Hebreus capítulo de número 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Dá para dizer amém? Diga comigo assim: Senhor, eu quero conhecer a Tua palavra e quero muito. Me ensina. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Conhecer a palavra de Deus é uma experiência extraordinária e se dedicar na busca deste conhecimento é imprescindível. Eu comecei há algumas semanas atrás falando com os irmãos aqui sobre a pessoa de Deus. Eu sei para onde estou indo. Depois desta sequência que nós teremos aqui do interregno bíblico, ou do chamado período interbíblico, nós vamos conversar alguns dias sobre a pessoa de Jesus Cristo. Porque tem muita gente na igreja que conhece apenas o Jesus histórico. E alguns que não conhecem nem o histórico, só o da religião. Depois nós vamos conversar um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. E eu sei que Deus tem uma unção extraordinária para liberar sobre a nossa vida. Então, conversar sobre Deus inclui eu pensar em duas épocas da história sagrada. Uma nós chamamos de Antigo Testamento, a outra nós chamamos de Novo Testamento. Eu não sei se você sabia, mas essa divisão em Antigo e Novo Testamento é relativamente recente. Ela aconteceu por volta do ano 1242. A divisão da Bíblia em Antigo Testamento e Novo Testamento. A divisão em capítulos aconteceu um pouco depois, aí por volta de 1300 e alguma coisa. E a divisão por versículo foi concluída por volta de 1450, 1500 aproximadamente. Então é relativamente recente. Entre o Antigo e o Novo Testamento, os estudiosos entendem que há um período de aproximadamente 400 anos, 4 séculos, que é chamado de período interbíblico. Nas versões mais antigas da Bíblia, dê uma olhadinha na sua aí. Normalmente eles deixavam 4 páginas em branco, entre Malaquias e Mateus, para dar a ideia do tempo desse silêncio de Deus. As Bíblias mais recentes, na economia de papel, já não usam mais essas 4 páginas em branco, mas as mais antigas mantinham, preservavam este formato. Porque se compreende que nesse período Deus silenciou. Eu aprendi no seminário, nós aprendemos nos cultos de doutrina, que Deus fez silêncio absoluto por 400 anos. Na verdade, já para você entender, pelo amor de Deus, entende. Você está numa igreja que prima pelo conhecimento da palavra de Deus.
Esse tempo de silêncio não indica que Deus se afastou da terra. Não indica que Deus se afastou do seu povo e o abandonou. Esse tempo de silêncio é um tempo em que não houve revelação profética em caráter canônico. Ou seja, nesse período nenhum profeta, nenhum escritor sagrado escreveu qualquer livro. Entretanto, Deus não estava ausente. Quando a gente lê o livro de Malaquias, e nas minhas pesquisas hoje, eu vi até alguém publicando lá, que o Antigo Testamento encerra assim, aí ele cita o último versículo de Malaquias. Mas na verdade, na prática, o Antigo Testamento não encerra em Malaquias. O último livro do Antigo Testamento a ser escrito foi o segundo livro das Crônicas, que foi escrito por Esdras, e alguns estudiosos entendem que uma equipe de escribas fazendo um levantamento de toda a história de Israel. Para o irmão entender, o livro das Crônicas, os livros das Crônicas foram escritos para contar a história de Israel àqueles que retornaram do cativeiro de Judá. É como você ir para a escola e estudar história do Brasil. Então os dois livros das Crônicas mostram o reinado de Saul, de Davi, de Salomão, a divisão do reino, reino do norte, reino do sul, quando o reino do norte caiu, quando o reino do sul caiu, e quando eles voltam, o reino do sul retorna para a terra de Israel. Então Crônicas é o último livro do Antigo Testamento. Quando Crônicas fecha a sua última palavra, encerra aquilo que nós chamamos de cânon do Antigo Testamento. E é por conta disto que os estudiosos, sejam eles judeus da tradição judaica, sejam eles os teólogos mais conservadores e mais sérios, não assimilam, não admitem, não aceitam os livros chamados apócrifos, que foram escritos nesse período, como o livro dos Macabeus, Tobias, Judite e assim por diante. Entretanto, nesse período, eu vou repetir, Deus não estava ausente. Diga comigo, Deus não estava ausente. Esse período de 400 anos da história foi marcado por grandes mudanças que prepararam de maneira objetiva o terreno para a chegada de Jesus. Por exemplo, é nesse período dos 400 anos que o Império Persa, que estava em seu pleno apogeu, é vencido pelo Império Macedônico, encabeçado pelo Alexandre o Grande. É nesse período dos 400 anos que o Império de Alexandre o Grande divide com a sua morte e se transforma em 4 grandes impérios, ficando, portanto, a região da Palestina sob o comando dos Seleucidas. É nesse período que surge o Império Romano. No que isso contribuiu com a chegada de Jesus, pastor? Bom, o Império Grego tornou o idioma grego uma língua global. E isso, sem sombra de dúvida, propiciou muito, contribuiu muito com a expansão da pregação do Evangelho, porque o mundo inteiro, vamos usar uma expressão forte, o mundo inteiro falava grego. O grego era a língua global, era a língua do mundo de então. A chegada do Império Romano, não obstante a sua tirania, também contribuiu com a propagação do Evangelho, porque Roma abriu rodovias
estradas comerciais. Inclusive, Roma pavimentou as principais estradas comerciais do mundo antigo. Roma reformou portos, e isto possibilitou a viagem daqueles que propagavam o Evangelho. Tudo isto se deu nesse chamado período interbíblico, ou seja, embora não tivesse profeta escrevendo as suas profecias, embora não tivesse ninguém elaborando textos considerados canônicos, sagrados, você percebe que Deus estava em plena ação na história, preparando o cenário para a chegada de Jesus Cristo, o seu Filho. E aí eu repito, Deus nunca se ausenta. E deixa eu pegar isso para aplicar a você. Nem quando você acha que Deus te virou as costas, Deus se ausentou. Ele está controlando os fatos da história para cumprir o seu plano e o seu propósito. Deixa eu pontuar com vocês alguns fatos históricos, como já fiz aqui, que são desse período e que depois, em outro momento, a gente fala de maneira mais detalhada. Mas como eu disse, é nesse período que se desmancha o Império Persa, ou o Império Medo-Persa, que é sem dúvida um dos impérios mais poderosos de toda a história. Você consegue imaginar no mundo antigo, antes de Cristo, um imperador marchar com 2,5 milhões de soldados para atravessar o mundo para uma guerra? Xerxes, na intenção de dominar a Grécia, construiu pontes que foram transportadas por navios, para quando chegar na Grécia facilitar o seu domínio do Império Grego. É na guerra contra a Grécia que o Império Medo-Persa quebra, cai, desmancha. Então se levanta o jovem Alexandre com o sonho de dominar o mundo. Foi nesse período. Aos 33 anos, diz o historiador, salvo engano Heródoto, que Alexandre o Grande parou e chorou. E quando um dos seus generais lhe perguntou por que ele chorava, ele disse: porque não há mais terras a serem conquistadas. Ele se tornou um dos maiores dominadores de toda a história. Mas o pastor José Luiz me mandou um texto agora à tarde interessante, quando Alexandre o Grande mandou um mensageiro para Jerusalém, ordenando que Jerusalém se rendesse e o servisse. O líder de Jerusalém, o sacerdote de Jerusalém, respondeu ao imperador Alexandre que já havia feito um pacto com Dario e, portanto, não quebraria a palavra dada e se manteria fiel ao compromisso assumido. Alexandre marchou para destruir Jerusalém. Flávio Joséfo diz que o sumo sacerdote foi orientado pelo Senhor para ornamentar Jerusalém como se fossem dias de festas, que todos os judeus se vestissem com vestes sacerdotais, vestes de culto, e os sacerdotes recebessem Alexandre o Grande oferecendo sacrifícios ao Senhor. Quando Alexandre o Grande, que não poupava ninguém, entrou em Jerusalém, as portas estavam abertas, ele não teve que derrubar os portões, em clima de festa e adoração. E chegando diante do templo, encontrou os sacerdotes oferecendo sacrifícios a Deus. Alexandre o Grande curvou a cabeça e começou a adorar a Deus também. E um dos seus generais, chegando para ele, disse: o que é que o senhor está fazendo? Ele disse: o que está acontecendo aqui
foi uma visão que eu tive na Macedônia. E ele desceu do cavalo e também ofereceu sacrifícios ao Senhor, Deus de Israel. Então presta atenção, Deus nunca se ausenta. Pode dizer glória a Deus. É no período desses 400 anos que nós temos o domínio, portanto, de Alexandre o Grande, a divisão do império. Seu império racha, quebra em 4 territórios. Nesse período ocorre a maior profanação do templo, quando Antíoco Epifânio, ou Antíoco Epifanes, rei Seleucida, assume o comando da Palestina. E ele odiava tanto os judeus que a história diz que ele morreu de angústia por não ter conseguido destruir os judeus. No afã de afrontar a cultura e o culto judaico, Epifânio entrou no templo montado a cavalo e ofereceu uma porca no altar onde se oferecia sacrifícios ao Senhor. Vocês ouviram no domingo, o pastor pregou, para um judeu, cuidar de porcos é o mais baixo nível que ele poderia se submeter. O porco era considerado um animal impuro, o judeu não poderia sequer passar no território de porcos. E Antíoco Epifânio coloca no altar do Senhor uma porca em sacrifício. Isso faz com que surja a famosa revolta dos Macabeus. Os Macabeus provocam a maior revolução e é a primeira vez na história que as hordas romanas que já estavam na Palestina se veem derrotadas por um grupo menor, por um exército desorganizado. E é nesse período que Roma subjuga a Palestina, trata ao fio da espada. E é nesse cenário que Jesus, o Salvador, nasce para resgatar a minha vida e a tua. Tem alguém aí? É nesse período dos 400 anos que surgem as sinagogas em sua maior quantidade. Aí é nesse período que surgem os saduceus. Algumas pessoas, quando leem a Bíblia, pensam que saduceus, fariseus, escribas, essênios eram um grupo de fanáticos idiotas que não sabiam o que falavam. Na verdade, os saduceus eram os homens do agronegócio no território de Israel. Eles controlavam a pecuária, a produção agrícola e o comércio. Os ricos, a elite de Israel nos dias de Jesus, era composta pelos saduceus. Os fariseus, por sua vez, que era um outro movimento religioso, que, salvo engano, surgiu após o movimento dos saduceus, eram quem controlava a cultura, o poder jurídico, a gestão pública de Israel e de Jerusalém nos dias de Jesus. Por exemplo, a Suprema Corte, chamada de Sinédrio, composta de 72 juízes, era dominada pelos fariseus. Os escribas, por sua vez, eram mestres da lei, eram os intérpretes da lei. Eram eles quem controlavam a religião, a aplicação do culto e o templo. E ter o controle do templo nos dias de Jesus não era pouco. Os sacerdotes eram vistos como grandes líderes que manipulavam o sistema religioso nos dias de Jesus. É por isso que aquela ação de Jesus de purificação do templo, que ele chegou virando mesas, aquilo foi um ato muito grave. Porque aquilo foi um ato grave, porque numa só ação Jesus afrontou os saduceus, os fariseus e o clero, o comando religioso. De que modo e por quê, pastor Josué? Para você ter uma ideia,
A lei mosaica estabelecera 7 festas anuais em Jerusalém. Destas 7, 3, todo judeu era obrigado a vir a Jerusalém celebrar ao Senhor: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E eles tinham que trazer o seu sacrifício para oferecer no altar de Deus. Nesse período interbíblico, quando essas elites e movimentos assumiram o comando do jurídico, da política e da economia e da religião, eles mudaram a regra. A ovelha, a novilha, o cordeiro, o pombo que você tem em casa não serve para ser oferecido no altar. Você vai ter que trazer o dinheiro e comprar no templo, porque os animais que estão à venda no templo são sagrados. Quem eram os criadores? Os saduceus. Dentro do templo, então, se abriram casas de câmbio. Por quê? Porque a moeda que circulava no templo não era a moeda que circulava no comércio. No comércio circulava o denário, a dracma, a didracma. No templo só podia negociar com a tetradracma síria. Ela é até hoje, a moeda mais valorizada da história. É a primeira que passou de 300 anos sem variação cambial. Então o camarada vinha lá da roça, de Cafarnaum, de Nazaré, de Genezaré, de Belém e de outras, trazendo a sua moeda comum. Quando chegava no templo, ele tinha que ir na casa de câmbio trocar a sua moeda pela tetradracma síria supervalorizada. Ou seja, o dinheiro do adorador perdia completamente o valor quando chegava no templo, porque a tetradracma síria era vendida com valores exorbitantes. Então o camarada tinha que entregar um saco de dinheiro para conseguir comprar um cordeiro, uma ovelha, uma novilha, para ir oferecer sacrifício. Quando Jesus chega no templo, que vê essa cena, e Jesus condena o ato, ele afronta os saduceus, porque a fazenda dos saduceus estava lucrando com isso. Afronta os fariseus, porque os fariseus eram donos da casa de câmbio. E afrontam os sacerdotes, porque os sacerdotes ganhavam nisso. É por isso que quando Jesus termina de purificar o templo, a Bíblia diz que eles decidiram matá-lo. Você entendeu? Tem alguém aí, não? O que eu quero que você compreenda é que em todo esse período Deus está no comando. Ou seja, é uma época que o povo sofrido de Israel está clamando pela vinda do Messias. E se você lê a Bíblia, pelo menos 300 profecias do Antigo Testamento se cumpriram cabalmente em Cristo Jesus. Se cumpriram nele. Então, esse período chamado interbíblico, que os estudiosos mencionam que Deus se calou, é o período que Deus está talhando a história para a chegada de Jesus. Agora preste atenção nisso, porque eu vou mudar do aspecto histórico para um aspecto bíblico. Se você olhar o mundo hoje, você vai perceber que o mundo está sendo talhado para a chegada de Jesus. Irmão, em todas as épocas da história houve sinais de que Jesus estava próximo. Vou repetir. Em todas as épocas da história houve sinais de que Jesus estava perto de voltar.
Mas em nenhuma delas os sinais foram tão volumosos e simultâneos. Quando eu leio as Escrituras acerca disso, e vou lhe dar uma visão rápida disso hoje, falando aqui do período interbíblico, eu só posso entender, é só olhar o calendário bíblico, só dá para compreender que nós estamos no limiar da manifestação da glória de Jesus Cristo, voltando para buscar a sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Vamos observar, e eu destaquei aqui, depois a gente vai continuar em outro dia sobre isso, mas eu quero que a sua Bíblia esteja aberta no profeta Daniel. Eu quero trazer você ao período interbíblico a partir do profeta Daniel. Por quê, pastor? Porque Daniel viveu no período do cativeiro de Babilônia. Ao que tudo indica, Daniel terá morrido com cerca de 85 anos de idade. Daniel é quem clama para que o Senhor levante o espírito libertador, para que o seu povo seja liberto. Mírame bien. Te vi bajo el muelle con arena en los pies, y esa cara de ella no, pero igual me mires. Traía su mensaje sin quererlo decir, yo con ganas de fuego, tú queriendo huir. Y tú me dices tranqui, pero tiembla tu voz como vaso en la mesa cuando sube el calor. Si te vas me deja mal, si te queda va a explotar. Tu nombre me sabe a sal y no lo quiero soltar. Bajo el muelle junto a mí, dime que sí, dime que sí. Bajo el muelle te perdí y te encontré dentro de mí. Ven, 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 no te I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time.
I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up. But they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat. But nothing here feels like it knows me. Phone in my hand but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu. Like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want that porch and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far
even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And quando Ciro da Pérsia dominou Babilônia, Daniel estava lá, vivo. Na noite em que Dario caiu, Daniel foi chamado para interpretar a visão da mão na parede. Mene, Tekel, o farsim. Pesado fosses na balança e achado em falta. Contou Deus o teu reino e o acabou. Ciro invade a Babilônia naquela noite, Daniel estava lá. E o que eu quero que você entenda é que Daniel teve visões que apontaram para os grandes impérios depois dele, passando inclusive pelo período interbíblico. Olha bem para mim, porque o que eu vou lhe dizer é muito grave. Você vai achar que eu estou com febre. Nas visões de Daniel, Daniel viu o nosso tempo. Ele contemplou a época que nós estamos vivendo. Então você vai ficar com a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler Bíblia no capítulo de número 2 de Daniel, capítulo 7 e capítulo 8. Vai usar os 3 dedos aí para dividir o texto. Você vai observar que no capítulo 2, no versículo 31 a 35, o rei teve sonhos. Aliás, capítulo 2, versículo 1, o rei Nabucodonosor teve sonhos. Está no plural. O sonho da estátua não foi um sonho, foram sonhos. Os estudiosos não conseguem precisar se ele teve o mesmo sonho várias vezes, ou se ele teve sonhos correlacionados repetidas vezes. Mas o fato é que os sonhos de Nabucodonosor mostram para ele uma estátua. Versículo 31 a 35 diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Olha só, a cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze, as pernas de ferro, e os seus pés de ferro e barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze,
a prata e o ouro, os quais fizeram como pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar para eles em qualquer parte. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Diga amém. Agora diga comigo, pastor, não entendi. Pode dizer que é justo que você não entenda. Observe o seguinte: na visão de Daniel, a estátua, no sonho de Nabucodonosor, a estátua tem a cabeça de ouro. No capítulo 2, versículo 38 de Daniel, a cabeça de ouro da estátua é o próprio império de Babilônia, que estava em seu pleno apogeu. Nos dias da visão do sonho de Nabucodonosor, Babilônia era um império imbatível. Tão imbatível que você vai ver depois Nabucodonosor se gloriando da sua grandeza, da glória do seu governo, a ponto de Deus colocá-lo para ficar uns dias comendo capim com os animais, para que Nabucodonosor reconhecesse a grandeza de Deus. Então a cabeça de ouro era o império de Babilônia, que estava em seu pleno apogeu. Quando a gente chega em Daniel capítulo 7, versículo 3 e versículo 8, pastor, isso serve para mim para quê? Para você ser mais crente. Daniel capítulo 7, versículo 3 a 8 diz assim: e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Versículo 4, versículo 6, depois disto, eu continuei olhando, eis aqui outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu um chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que desse chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Volta para mim. A cabeça da estátua era de ouro, ela representa a Babilônia. Babilônia também é representada na visão de Daniel pelo grande leão. O símbolo do império de Babilônia, por sinal, era um leão. Daniel está mostrando a história, e ele mostra no capítulo 7 que este leão, versículo de número 3, versículo 4, o leão se colocou de pé como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Se refere ao domínio do imperador que estava em seu pleno apogeu. Agora observe, cabeça de ouro representada pelo leão, o império de Babilônia. Diga comigo assim: já se cumpriu. Pode repetir: já se cumpriu. Vira para o seu vizinho e diga para ele assim: já se cumpriu. Já foi. Depois, na visão, no sonho de Nabucodonosor do capítulo 2,
ele vê que a estátua tem peito e braços de prata. Por que prata? Menos rico, menos grandioso em sua glória do que o império anterior. Mas por que os dois braços? Porque o império persa, na verdade, era império medo-persa. Os medos surgiram primeiro, os persas vieram depois. Ciro conseguiu dominar a Média e o império se tornou medo-persa. Por isso, os dois braços. O texto sagrado diz que o material era inferior ao primeiro. Aí quando você vai para Daniel 7, versículo 4, versículo 5, Daniel diz: eu vi o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado. Os estudiosos entendem que se levantar de um lado é quando o império persa assumiu o controle sobre a Média, ou seja, ele se tornou maior, ele se tornou dominante. E aí o texto diz: tinha na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. As 3 costelas falam dos 3 reinos que o império persa derribou: Babilônia, Egito e Líbia. O que eu quero que você entenda é como a Bíblia é precisa. É só você pegar a Bíblia e colocar ao lado da história, e ela não se contradiz. Pastor, serve para quê? Vou repetir: para você ficar mais crente. Como assim, pastor? Aguarda. Agora diga comigo: Babilônia já se cumpriu. Medo-persa já se cumpriu. Era o peito de prata e os 2 braços da estátua, e era o animal que surgiu em segundo lugar, representado pelo urso. Aí o texto sagrado diz, lá no capítulo 8, versículo 3 e versículo 4, Daniel tem outra visão. Ele vê um carneiro com 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, e um chifre era mais alto do que o outro, diz Daniel. É o império medo-persa. Chifre na Bíblia fala de poder, fala de governo, fala de comando. Um chifre era mais alto do que o outro, porque o império persa se tornou maior do que o império da Média. Volta para o capítulo 2 de Daniel, e lá a Bíblia diz que no sonho de Nabucodonosor, a estátua tinha o ventre e as coxas de bronze. O bronze simboliza o império grego, que logo depois do império medo-persa dominou o mundo. E presta atenção, Alexandre o Grande se levantou com a fome de derribar Babilônia, de derrubar o império medo-persa, porque a Pérsia destruiu a Grécia, a Pérsia incendiou Atenas, a Pérsia incendiou as principais cidades da Grécia. O sonho de Alexandre o Grande era exterminar o império medo-persa, e conseguiu. Aí quando você lê o capítulo 7 de Daniel, versículo 6, Daniel diz: eu vi um animal como um leopardo, e tinha 4 asas de aves. As 4 asas nas costas do leopardo representam os 4 generais de Alexandre o Grande, que tornavam veloz a caminhada do seu exército e do seu império. Daniel diz que o leopardo tinha 4 cabeças, representam 4 reinos. Quando Alexandre morreu, o império se dividiu em 4 reinos, e um deles, o reino Ptolomeu, dominou a Palestina. Estamos chegando no período interbíblico. O reino Ptolomeu dominou a Palestina. É esse rei, Antíoco Epifânio, que invade Jerusalém e oferece uma porca no altar, sob o governo Ptolomeu. Ou seja, Deus não está levantando profetas. Por quê?
Porque através de Daniel, ele já havia dito toda a sequência dos atos e dos fatos que sucederiam. O que Deus está fazendo agora é maestrando a história, é conduzindo a história. E o mais extraordinário disso, você está nesse texto. Provoca assim o vizinho, fala agora assim: o profeta viu você, ele viu o seu tempo. Como, pastor? Não entendi ainda. Observe que o ventre de bronze e as coxas de bronze representam o Império Grego, que lá no capítulo de número 8 é representado por um bode com 2 chifres. E Daniel diz que esse bode com 2 chifres, com um chifre entre os olhos, esse bode arrebenta o carneiro, mata o carneiro. É uma representação da Grécia destruindo o Império Medo-Persa definitivamente. As 4 cabeças, como eu disse, se refere aos 4 generais de Alexandre o Grande. Se você analisar lá no capítulo de número 2, você vai ver quando Daniel diz que as pernas eram de ferro. Ferro era o principal material do Império Romano. As armas do Império Romano eram feitas de ferro. As pernas de ferro da estátua representam o Império Romano, que dominou a Palestina ali no período interbíblico, aproximadamente 160 antes de Cristo. Quando 2 reis Ptolomeus, disputando o território, um deles convidou o Império de Roma para vir intermediar, e Roma assumiu o comando da Palestina e derrotou os adversários e dominou ali com ferro, mão de ferro, com espada. E é o cenário que Jesus nasce. Então, observe, as pernas de ferro representam o Império Romano, que no capítulo 7, Daniel chama de o 4º animal, terroroso, no versículo 7, horrível. E o Daniel diz, ele tinha grandes dentes de ferro. Para alguns estudiosos, os dentes de ferro podem representar as armas de ferro usadas por Roma. E quando o texto diz que ele pisava tudo, fala da amplitude do Império Romano que dominou toda a Europa, parte da Ásia e grande parte da África no mundo antigo. Aqui nós chegamos no período interbíblico. Roma está governando o mundo. Daniel diz que o animal tinha 10 chifres, a estátua tinha 10 dedos. Pode se referir inclusive a 10 reinos ou 10 confederações que formavam o Império Romano. Aqui é o período interbíblico. Jesus nasce exatamente debaixo do comando de Roma. Jesus é morto pelo Império Romano. Não me encontrei ainda, pastor. Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por nós. Mas eu vou te dar só mais uma coisinha que não faz parte da pregação de hoje, mas para você entender. O profeta diz que as pernas eram de ferro, portanto, Império Romano. Os pés eram de ferro e barro. Ferro fala de ditadura, barro fala de poder popular. Ferro e barro não se fundem. Está falando de um sistema de governo ditatorial, mas que pretende ter o povo simpático a si. Presta atenção. O império, a cabeça de ouro fala do Império de Babilônia. Peito e braços de prata fala do Império Medo-Persa. Ventre e coxas de bronze fala do Império Grego. Pernas de ferro fala do Império Romano. Pés de ferro e barro fala do império do anticristo. Daniel viu o nosso tempo. E eu lhe digo, o sistema do anticristo já está governando o mundo. Eu vejo um bocado de crente perguntando aí, será que já nasceu? Será que já está governando? É europeu, é islâmico. Não, é Trump.
Incrível como a igreja se contenta com escatologia de recorte. Por incrível que pareça, já chamaram João Paulo II de o anticristo. Chamaram Bento XVI de o anticristo, porque era alemão. O maior perseguidor de Israel foi na Alemanha, sob o governo de Hitler. Ignora-se até que Hitler não era alemão. Tony Blair já foi chamado de anticristo. Bill Clinton já foi chamado de anticristo. Agora estão dizendo que o anticristo é Donald Trump, porque conseguiu um acordo de paz do Oriente Médio. Não é ele não, é o genro. Para de sair comprando mercadoria de fim de feira. Antes de o anticristo ser um homem, é um sistema de governo que já está sendo implantado no mundo. Antes de o falso profeta ser uma pessoa, é um sistema religioso deflagrando, minando as verdades do evangelho. E o pior, já está agindo inclusive no púlpito de muitas igrejas. E você fica esperando o falso profeta levantar. Fica esperando o anticristo aparecer em cadeia de televisão dizendo assim: eu sou o anticristo e a partir de hoje vocês não podem mais oferecer culto a Deus. Não será assim, gente. O mundo já está sob influência do governo do anticristo. Eu não disse que ele já está reinando. Eu estou dizendo que todo o cenário está pronto. Mas o que é extraordinário, assim como Deus usou o silêncio de 400 anos para preparar Israel para a chegada de Jesus, Ele está usando o barulho das nações nesse tempo para preparar a igreja para a chegada daquele que vem buscá-la para a sua glória. Agora observe, e eu termino. Daniel conta do sonho de Nabucodonosor. Ele viu uma pedra lançada sem auxílio de mãos. Ou seja, ele não viu quem jogou a pedra. A pedra foi lançada e caiu nos pés da estátua e esmagou os pés da estátua, e esmagou o ferro, e esmagou o bronze, e esmagou a prata, e esmagou o ouro. E aí no sonho de Nabucodonosor e na interpretação de Daniel, Daniel diz: e tudo virou pó, e se espalhou, e não foi achado. Mas a pedra cresceu, e se tornou uma montanha, e encheu a terra. Daniel viu o que, pastor Josué? Salve agraciada, o Senhor é contigo. Não temas, Maria, eis que achastes graça aos olhos de Deus. Em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o mundo dos seus pecados. E Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e o seu reino será eterno e jamais terá fim. Tá, não entendi ainda, pastor Josué. Tudo bem, vou pedir para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo explica para nós. Vem cá, dizem que Paulo era um homem de aproximadamente 1,50 m. Dizem que Paulo sofria de conjuntivite crônica. Dizem que Paulo era um tanto calvo. Então eu vou convidar o baixinho do Evangelho aos Gentios para nos explicar esse negócio, de maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de homem, e achado na forma humana, tornou-se servo, e foi obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente,
e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, ferro e barro, ferro, bronze, prata e ouro, todo joelho se dobrará. Roma, Grécia, Império Medo-Persa, Babilônia, Egito, Líbia, Assíria, Anticristo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso. Deus nunca se ausentou. Fica de pé, por favor. Semana que vem, se Jesus não tiver voltado, a gente fala mais um pouquinho sobre 400 anos de silêncio. Eu quero te mostrar como Deus estava no controle da história nesses 400 anos. Como Deus está no controle da história hoje. Oh, glória a Deus. E é por isso que eu te digo, tudo me aponta que Jesus está perto de voltar. No dia que vocês quiserem, nós vamos fazer uma imersão aqui. São vocês que precisam querer, para a gente estudar o calendário profético, sem pregação, aula. Não, só quero se tiver poder de Deus. Poder de Deus é gerado pelo entendimento da sua palavra. Sem entendimento não é poder, é movimento. Que é para mostrar para você, ipsis literis, como nós estamos vivendo a última das dispensações. Babilônia já aconteceu, Medo-Persa já aconteceu, Grécia já aconteceu, Roma já aconteceu. O império do anticristo está em franco movimento. Depois dele vem o quê? A pedra lançada sem auxílio de mãos. O que nós precisamos entender, irmãos, é que fomos salvos para morar com Deus. Fomos salvos na esperança da vocação.